Você sabia que muitas das nossas doenças são psicossomáticas e podem sim serem tratadas e até mesmo curadas? Este é um assunto que a gente vem tratando já há algumas semanas aqui neste canal Mente Positiva. Bom dia, sou Helene do canal Mente Positiva e hoje eu vou falar sobre depressão. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria muito que você inscrevesse no canal, desse um like aqui pra gente, ative a sinetinha para receber as notificações e vamos lá no assunto de hoje. Depressão é um transtorno mental frequente, gente, em todo mundo. Olha só os números, gente, preste atenção. 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Tem muita gente deprimida aí, né, gente? A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Vocês sabiam que as mulheres são as que são mais afetadas do que os homens? No pior dos casos, a depressão pode sim levar ao suicídio. E existem vários tratamentos aí, medicamentos e psicológicos aí para eficazes para depressão. Quais são esses sintomas da depressão, né? É a tristeza, é a falta de esperança, né? As pessoas ficam cabisbaixos, ficam tristes, tem raiva e muita irritabilidade, raiva de alguma coisa aí, né? Excesso de autocrítica, né? A pessoa fica se criticando aí o tempo todo. Apatia, falta de prazer, mesmo em atividades de lazer, né? Falta de concentração aí e algumas vezes perdas de memória pode sim afetar, ficar com uma memória mais fraca. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico, passado, o presente e o futuro. Esse gráfico representa pessoas que estão ansiosas, que elas têm muita ansiedade, como eu falei em vídeos passados, elas ficam mais no futuro. Eu vou falar um pouquinho de pessoas com depressão, que elas ficam muito no passado. O que significa isso, gente? É que são pessoas, se elas ficam criticando elas mesmas em algum erro, alguma coisa que aconteceu no passado, que já aconteceu, e elas não conseguem sair dali, elas ficam remoendo coisas que elas gostariam de ter tido a oportunidade de mudar. E aí elas ficam remoendo, ai, se eu tivesse feito isso, ai, por que que eu não fiz aquilo? Ai, por que que aconteceu isso? E elas ficam remoendo ali o passado, uma coisa que já aconteceu. Se vocês pararem para pensar, é uma coisa do passado, já foi, né, gente? Já foi. E se a pessoa ela não passa, não aprende com os erros, ela fica num loop aí. Então, todas as vezes que acontecem situações muito parecidas e que possam relembrar esse tipo de situação, ela acaba ficando aí remoendo e acaba ficando deprimida. O que a pessoa tem que fazer quando a pessoa está com depressão e que ela fica muito tempo no passado é que ela tem que mudar esse hábito dela. Ela tem que pensar em o que está acontecendo, ela tem que aprender com os erros que foram cometidos ali, e ao invés de ela ficar se autocriticando, ao invés de ela ficar se punindo, ela deve fazer uma análise da situação, aprender com aquele erro, fechar o livro e seguir adiante, ou seja, seguir para a próxima etapa, aprender com o erro e saber que numa próxima vez que tiver com uma situação bem parecida,
ela não vai mais errar, ela vai seguir em frente, ela vai tomar uma outra iniciativa, uma outra forma de ver as coisas, né? Então, ela vai aprender, vai tomar outras decisões, que também podem dar errado ou não, mas ela tentou de uma outra forma, uma forma diferente de fazer as coisas. E aqui o que é importante? É a pessoa querer mudar, é a pessoa querer procurar mudar as crenças dentro dela, o que ela acredita, para poder mudar as ações dela e mudar o seu comportamento e mudar as coisas no futuro. Então, isso é muito importante, a pessoa querer mudar. O que eu daria aqui de dicas para vocês? Aqui é o fator importante, a primeira coisa é querer mudar. A segunda coisa é compreender o que está remoendo aí no passado seu e procurar entender e procurar aprender com os erros e mudar a página, seguir adiante. É para tirar as ideias negativas, né? Então, o importante aqui é que você se conscientize, tire essas ideias negativas dentro de você, porque não existe falhas, existe respostas, feedback. Então, existem respostas a um tipo de atitude. Se aquilo que você fez não funcionou, teve erros, teve problemas, mude a atitude, mude a forma de pensar, mude as reações, que você vai ter outros resultados. Então, o importante aqui é pensar desta forma: você jamais falhou, e sim teve a resposta da sua atitude, daquela atitude que você fez. Aí você muda de atitudes e você muda a sua resposta. É um experimento. Experimente de outra forma que a resposta vai ser diferente. É assim que você tem que lidar com as situações da sua vida. Se você se sente mal, se você está num estado deprimido, eu tenho um exercício para você. Mude seu estado emocional. Imagine que uma pessoa com depressão, ela fica mais cabisbaixa, né? O olhar caído, tal. Então, se você mudar a sua forma de posicionar, erguer a cabeça, corpo ereto, respira fundo e focar em alguma outra coisa mais positiva, focar num momento em que você estava feliz, focar numa segurança sua, focar numa realização bacana que você teve, pronto, você vai perceber que seu estado emocional negativo automaticamente vai para o positivo. Então, quanto mais negativo você pensar, mais cabisbaixo você vai ficar. Quanto mais corpo ereto e foco no positivo, mais você vai ficar centralizado no positivo, seu estado emocional vai mudar, ok? Vale lembrar que precisa ser feito uma reavaliação das suas crenças, ok? Do longo da vida, porque elas mudam também conforme os seus aprendizados, elas podem sim mudar, e às vezes dentro desse complexo aí das suas crenças que vêm desde a sua infância, pode ter gerar um certo atrito, então vale reavaliar todas essas crenças, ok? Eu fico por aqui hoje, eu falei um pouquinho sobre depressão, volto na sexta-feira falando um pouquinho de câncer, gente. E aí eu faço um questionamento para vocês. Câncer é uma doença psicossomática ou não? Pense nisso. E eu fico por aqui. Um excelente quarta-feira para vocês e até sexta-feira. Tchau, tchau.